Mas se tratando da Rússia e o Putin, eles poderiam fazer alguma coisa? Ou eles também não... Não, poderiam fazer alguma coisa, mas tem que ver se é Porque interessante pra eles porque- fazerem. Então deixa eu reformular. Tá, já Uhum. que poderiam, beleza. Vamos pensar o seguinte, se do jeito que tá se desenhando o conflito agora, e ele pode escalar pra uma guerra total contra o Sim. terror, contra o Sim. regime e assim por diante. O Irã ele consegue se defender? É suficiente o poderio bélico dele hoje para se defender e o regime não cair? Sim, sim. Vou explicar aqui. Lembram que eu falei dos mísseis? Pois é, né? Vamos aqui entrar um pouco mais nessa seara para vocês entenderem aqui como existe uma conta de padaria que não fecha em questão de defesa aérea. Cada míssil disparado precisa de 2 mísseis interceptadores, pelo menos. Esses mísseis interceptadores são de 10 a 15 vezes mais caros do que os mísseis de ataque, fora drones. Os drones, cada drone Shahed iraniano, né, custa ali em média de 30 a 50 mil dólares, né, enquanto cada míssil aí custa você vai ver estimativas de 2 a 8 milhões de dólares ali, mais ou menos, a depender do modelo do míssil. Então, assim, simplesmente não fecha essa conta, tá? É desgarçamento econômico. Eu acredito que a estratégia iraniana nesse momento é de arrastar, de alargar a logística o máximo possível para tornar a operação inviável do panorama econômico. Por quê? Nosso público analisar, a primeira medida do Irã não foi atacar Israel diretamente, foi atacar todas as bases do Golfo. Por quê? Na ciência naval existe uma questão chamada linha de comunicação. Todo navio ele precisa de uma linha de suprimentos que abasteça munição, que abasteça alimento para a tripulação e essa logística, correto? Quando essa linha se alarga ali, fica longe das bases do Golfo, é necessário ir para o Mediterrâneo e para o Índico. A operação se torna mais custosa. Operar um strike group custa 6,5 a 8,5 milhões de dólares por dia. Agora imagina com essa logística alargada e com 2 strike groups, 2 grupos de ataque na região, como estamos. O que o Irã está fazendo? Está atacando as bases, está depletando principalmente radares e sistemas de interceptação, né? Já acertou um destroyer, tem imagem de um destroyer da classe Arleigh Burke atacado, já derrubou caças F-15, apesar da alegação de fogo amigo. Me desculpa, pessoal, mas é estatisticamente impossível você derrubar 3 caças F-15 com fogo amigo da defesa aérea do Kuwait. Me desculpem, mas eu não acredito nisso. Quem quiser que acredite. Fora as baixas, né? Nós vemos várias imagens de sistemas de armas destruídos, mas era o fantasma do Ariel Sharon, né? Que estava operando. Não tem soldado, não tem oficial, não tem ninguém operando. Não tem baixa, né? O míssil bate, destrói o sistema de armas, mas não tinha nenhum soldado lá. Então, assim, estratégia de desgaste, de depletar. E o Irã tem, além dos seus mísseis, que são muitos, tá, pessoal? Mas, assim, muitos falaram que o Irã tinha muitos mísseis, mas que o arsenal foi diminuindo a cada ataque, né? Ataque de junho do ano passado, que as bases que foram destruídas, inclusive, eram bases que... não é só preparar o míssil, né? Tipo, você tem que fabricar o míssil, que não é uma coisa rápida, tem que transportar o míssil, e esse míssil tem que ser um míssil específico de longo alcance, coisa do tipo, que não é o caso de todos, né? Tem uns que são, tem outros que não. Não, mas além disso, o Irã não só fabrica mísseis. A Coreia do Norte fornece munição para o Irã e para a Rússia ao mesmo tempo. Isso desde muito tempo. O maior proliferador de armas no Oriente Médio foi a Coreia do Norte. Forneceu para o Irã, para o Egito do Nasser, para o Egito do Mubarak, para a Líbia do Gaddafi, para o Iraque do Saddam Hussein. E essa logística permanece até hoje. Inclusive, até os Emirados Árabes Unidos tentaram comprar mísseis norte-coreanos nos anos 90. E temos também a China e o Paquistão fornecendo sistemas de mísseis via fronteira mencionada aqui com o Paquistão e com o Afeganistão. Então, não acredito que essa logística foi rompida, foi quebrada e mesmo assim... Esqueça os estoques de mísseis, né? Aqui por um momento. Vamos pensar na questão geoestratégica pura. O Irã é 70 vezes maior que o território israelense. Você simplesmente não vai sair destruindo estoques de mísseis, lançadores, etc., assim, a ponto de inviabilizar essa logística. Se a estratégia for essa, vai ficar muito difícil. E tem a questão aqui já mencionada para vocês, né? Dos estoques ocidentais também terem sido depletados durante a Guerra dos 12 Dias. Segundo documentos da própria CIA, do Pentágono e do Departamento de Defesa, os níveis estavam a 20% do que eles eram. Israel gastou 200 milhões de dólares por dia durante a Guerra dos 12 Dias em interceptadores. E pensem que esses mísseis estão sendo fornecidos a quem? Todos os países do Golfo, Israel, Ucrânia, né?
e foram fornecidos e gastados por Israel durante a Guerra dos 12 Dias. É uma conta que simplesmente não fecha. Tá? Não fecha e não tem como fechar no médio e longo prazo por conta dessa questão do espaçamento logístico citado aqui para vocês. E além disso, pessoal, esqueçam essa imagem da mágica defesa aérea, etc, etc. Um país continental como o Irã, como a Rússia, como o Brasil, é simplesmente impossível ser guarnecido totalmente com defesa antiaérea. Um sistema PAC-3, Patriot, como esse que o Golf, que Israel usa, ele cobre 600 quilômetros. O Irã, ele tem uma superfície de 1,600 milhões de quilômetros quadrados. Faz um cálculo aí de cabeça, cada sistema desse custa mais de 1 bilhão. O sistema completo, né? Não só os mísseis, mas os lançadores, radares, etc. Basta fazer uma conta aí de cabeça e ver se é economicamente viável. Então aí, um país como o Irã, ou como a Rússia, ou como o Brasil, ou como os Estados Unidos, ele tem que fazer um cálculo ali, né, perene, e decidir o que é mais crítico e o que não é. E por isso tem esse tanto de alvo sendo acertado. Mas a logística aqui, entre o Paquistão, o Afeganistão e o Irã, eu ainda não vi nenhum vídeo, né, de ataque. E é por isso que eu acredito que existe, sim, armas entrando, né? Porque a Coreia do Norte, toda a guerra que teve aí no Oriente Médio, ela se envolveu e apoiou. Você vai achar munição norte-coreana nas mãos do Hezbollah e do Hamas, para ter uma ideia aqui. Não tenho motivos para crer que não seria o caso agora. No exercício da futurologia, qualquer coisa pode acontecer. Amanhã Donald Trump pode sofrer um ataque cardíaco, Netanyahu também 2 horas depois, e aí o mundo completamente muda. Mas o que a gente pode colocar como previsibilidade? Os Estados Unidos não estão diante de um adversário simples, fácil e que não tem décadas de enraizamento dentro da sociedade. O Irã é esse país, ou seja, não é a questão se o Irã vai ser derrotado, mas se os Estados Unidos têm tempo para derrotar o Irã e da forma que quer. Donald Trump essa semana fez algo que, assim, como diz o comandante Robinson Farinazzo, né? Com o Biden, as coisas acontecem. Com o Irã é com mais emoção. O Donald Trump falou que o Shah, o filho do atual Shah, né? O príncipe herdeiro, ele não é mais uma pessoa viável para uma mudança de regime no Irã. E ele era a figura de proa daquela revolução, né, que o Donald Trump e o Netanyahu estavam querendo fazer com o Irã. Então, assim, se nem a figura de proa tá suportando uma semana de validade dentro dessa guerra, como é que a gente vai esperar que os Estados Unidos tenham uma vitória acachapante ali dentro? E pelo contrário, o Irã está atacando todas as bases americanas Por mais vitória, próximas. está falando de derrubada do regime. Exato, de derrubada do regime. Dos objetivos estratégicos citados. Cessado do programa nuclear, fim dos mísseis balísticos sim. E queda do regime. Queda do regime. Quais são as questões? Se a gente for analisar, a decapitação de líderes, mas, pô, quantas lideranças na região do Oriente Médio, até do próprio Irã, os Estados Unidos já não decapitou diversos cientistas, diversos generais. A figura do Qasem Soleimani, que é a grande mente por trás da estratégia iraniana. De todo o envolvimento iraniano em toda essa região aí. Inclusive no Tajiquistão aqui, que pouca gente sabe. Exato. Na Venezuela, ele chegou a vir até a Venezuela, né? Mas para o nosso público ter uma ideia que a nível doutrinário, tá, pessoal? O exército iraniano ele é descentralizado exatamente porque ele já espera operações de decapitação. E imagino que a maioria dos exércitos no Oriente Médio é também porque existe um vício doutrinário nos Estados Unidos da América, em Israel, de acreditar que vai resolver tudo, né? Desde de unha quebrada até dor de ouvido, até queda de regime com operação de decapitação. Cada brigada iraniana, ela funciona ali como um mini exército e os oficiais têm liberdade, né, e autonomia de tomada de decisão nesse caso, quanto a disparos de mísseis, cobertura de fogo, que movimentações fazer, etc., para exatamente não inviabilizar o exército via morte de generais, coronéis, tenente-coronéis, né? Exato. E o Ocidente coletivo politicamente, quando eu falo isso, eu falo Estados Unidos, Israel e União Europeia, que estão atuando nesse jogo de tabuleiro. Eles colocam isso que o Ali falou da decapitação como grande objetivo que vai trazer a queda, mas, poxa, eles decapitaram quantas lideranças do Hamas, o Hamas continua. Eles decapitaram quantas lideranças do Hezbollah, o Hezbollah continua. Eles decapitaram quantas lideranças do Irã, a figura de Qasem Soleimani, que vai dar origem à política iraniana no século que nós estamos e que vai criar, né, toda aquela ideia ali do grande crescente xiita, que vai do Iêmen até o Líbano. Essa figura é muito mais atuante e muito mais de sujar as mãos do que a própria figura do Ayatollah dentro do serviço da estratégia iraniana. Ele foi assassinado no primeiro mandato de Trump. Trump recebe mais um mandato e o Irã tá aí. Então, assim, mais uma vez, no futuro, qualquer coisa pode acontecer. Todos os presentes na mesa amanhã podem
engasgar com o almoço e Só- falecer. Mas não é futurologia Só isso. uma informação aqui também. Eu tô há um ano ouvindo que o Hezbollah acabou, que o Hezbollah foi derrotado, que o Hezbollah foi destruído. A mesma narrativa pós-guerra de 2006, quando Israel entra no sul do Líbano, não aguenta o atrito e sai. Correto? Essa semana o Hezbollah já apareceu atacando de novo. Ah, e detalhe, tá, pessoal? Com dinheiro da Turquia, tá? Não só do Irã. A Turquia e o Catar já estão financiando o Hezbollah, mas até a grande mídia aí falar sobre isso, né? Já que o inimigo imediato é o Irã, vai muito tempo.